contos de fadas só existem no cinema, todo mundo sabe. Mas o que talvez você não saiba é que durante o século XX parecia que duas mulheres haviam entrado para a realeza europeia e viveriam a vida feliz de princesa. Mas no final, o conto de fadas acabou se tornando um pesadelo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Story Tour. Eu sou o Professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história da relação entre Grace Kelly, a princesa de Mônaco, e Lady Di, a princesa de Gales, as duas princesas mais famosas do século XX. Então já vai curtindo o vídeo, se inscrevendo e compartilhando. E se quiser conteúdos exclusivos, dá uma olhadinha no clube de membros. Ao longo da história, várias princesas ganharam fama, poder e eram bem populares. Mas coube ao século XX produzir duas das mais famosas princesas da história, Grace Kelly e Lady Di. As duas eram loiras, bonitas, carismáticas e viviam suas vidas até que entraram para as famílias reais europeias. Grace entrou para a família real de Mônaco através de seu casamento com o príncipe Rainier III. Já Diana entrou para a família real britânica através de seu casamento com o então príncipe Charles, o filho mais velho da finada rainha Elizabeth II. A história das duas poderia ser um live action de algum conto de fadas da Disney. Afinal, as duas se casaram com príncipes. Porém, o conto de fadas se tornou um pesadelo para as duas. E por uma coincidência bizarramente trágica, a vida delas chegou ao fim após um grave acidente de carro. Primeiramente, vou contar um pouco da história de Grace Kelly. Grace Patricia Kelly nasceu na Filadélfia em 12 de novembro de 1929. Ela era a terceira de 4 filhos. Ainda na infância, Grace se interessou pela atuação, já que se inspirava em um tio que era ator. Embora se desse muito bem atuando e dançando, ela era uma negação em matemática, fato que não permitiu que ela ingressasse na Universidade de Artes de Benetton. Por mais que ela amasse atuar, seus pais não apoiavam muito a ideia. Mas com a ajuda de seu tio, George Kelly, que era ator e diretor de cinema, ela conseguiu uma audição para a Academia Americana de Artes Dramáticas em Nova York e acabou sendo aceita. Com isso, aos 19 anos, fez sua estreia na Broadway e conquistou os olhares do produtor televisivo Delbert Mann, que a escalou para uma adaptação de um programa ao vivo na televisão. Seus trabalhos em diferentes peças fez com que fosse considerada por uma revista da época como a maior promessa do teatro. Toda essa notoriedade fez com que fosse escalada para fazer filmes. Aos 23 anos, estreou seu primeiro longa, Matar ou Morrer, um clássico do faroeste em que vivia uma Quaker casada com um protagonista, na pele de Gary Cooper. Já prevejo que só os cinéfilos de carteirinha vão saber os filmes de Grace Kelly. Mas esse filme fez muito sucesso, só que ela não foi tão elogiada. Depois disso, ela passou a ter aulas de atuação. Em 1952, ela conseguiu um contrato com a Metro-Goldwyn-Mayer para produzir filmes durante 7 anos com um salário de $850 por semana. Acredite se quiser, era até que um dinheiro bom na época. Ao fim do mesmo ano, Grace Kelly foi enviada para atuar no filme Mogambo, que foi filmado em Nairobi, na capital do Quênia. O filme foi um sucesso absoluto e rendeu a Grace 2 indicações como melhor atriz tanto no Globo de Ouro como no Oscar. Mas foi com o lendário diretor de cinema Alfred Hitchcock que ela alcançou o seu auge, atuando nos filmes Disque M para Matar e Janela Indiscreta. A atuação foi louvada pela mídia, e em 1955 ela recebeu seu primeiro Oscar pela atuação no filme Amar é Sofrer. Em 1955, quando foi representar os Estados Unidos no Festival de Cannes, Grace foi convidada a participar de uma sessão de fotos com o príncipe Rainier III, no Principado de Mônaco, que ficava a 55 km de Cannes. Mesmo depois de uma relutância da atriz causada pela agenda conturbada, ela atendeu ao pedido real e foi ao Palácio de Mônaco. Após se relacionarem por cerca de 1 ano, o príncipe e a atriz casaram-se em 1956, tendo 2 cerimônias necessárias para atender às religiões diferentes dos noivos. O casamento católico por parte de Grace Kelly foi realizado na Catedral de São Nicolas, em Mônaco. Estima-se que o evento foi assistido por milhões de pessoas. O vestido de casamento da então princesa demorou 6 semanas para ser feito. 36 pessoas ajudaram na confecção do mesmo. Os dois tiveram 3 filhos, Caroline, Albert, atualmente príncipe de Mônaco, e Stephanie.
Por mais que ela ainda amasse atuar, a realeza privou Grace Kelly de sua vida em Hollywood. Hitchcock a convidou para estrelar o filme Marine Confissões de uma Ladra, em que ela viveria uma cleptomaníaca, o que desagradou a população e assim a princesa ficou muito tempo sem atuar. Em 1977, ela aceitou um trabalho menor para narrar um documentário sobre meninas bailarinas e um filme para a televisão que falava a respeito do ópio. A princesa e seu marido trabalharam juntos em um curto independente de 33 minutos. Por trás da fachada de princesa real, Grace Kelly vivia uma vida infeliz, sem poder fazer várias coisas que amava, principalmente atuar. Porém, a sua vida de princesa lhe deu muitas sabedorias, e quando ela encontrou uma jovem que estava prestes a entrar nessa cilada, ela fez questão de ajudar. Quando a princesa Diana se casou com o príncipe Charles em 1981, ela era uma ingênua jovem de 19 anos que não tinha ideia do que significaria a vida na família real. Embora ela não conhecesse tão bem o príncipe Charles, ela esperava que seu relacionamento se transformasse em uma parceria amorosa cheia de admiração e respeito. Infelizmente, como bem sabemos, isso não ocorreu. Em vez disso, a princesa se veria em um casamento sem amor com um homem apaixonado por outra pessoa. Isolada de sua própria família, ela seria rotulada como um problema pela família real britânica. Embora a princesa Diana estivesse ansiosa para se encaixar na realeza britânica, ela rapidamente começou a odiar sua nova vida. Devido à sua profunda infelicidade nos primeiros anos de casamento, a princesa sofria de bulimia nervosa, um transtorno de compulsão e purgação. Ela também se autoagrediu em várias ocasiões, incluindo se atirar das escadas quando estava grávida do príncipe William. Como alternativa, ela concentrou sua atenção em seus filhos, o príncipe Harry e o príncipe William, e em seu trabalho de caridade. Eventualmente, a princesa Diana conseguiu escapar da família real britânica. Ela e o príncipe Charles se separaram em 1992, antes de se divorciarem em 1996. No entanto, antes de tudo isso acontecer, houve um membro da realeza que avisou a princesa Diana sobre o que estava por vir. E esse membro era justamente Grace Kelly. O ano era 1981. Charles e Diana eram noivos e até então apenas a loira norte-americana era famosa pela contribuição em vida, principalmente por seu passado como uma estrela de Hollywood. A britânica, por outro lado, estava se acostumando com os protocolos reais, inclusive por recomendações naquela noite, quando se cumprimentaram no Goldsmiths Hall pouco antes de acompanharem um recital musical. Naquela noite, uma série de críticas sobre a postura de Diana resultaram em uma série de especulações levantadas na década seguinte pelo biógrafo de Diana, Andrew Morton, em conversas com a princesa, posteriormente disponibilizadas no livro Diana, Sua Verdadeira História em Suas Próprias Palavras. Lady Di explicou, em entrevistas ao autor, que sentia desconforto visível com os protocolos reais. Na época, com 19 anos e em uma de suas primeiras aparições como integrante da realeza, ela já havia sido advertida antes mesmo de chegar ao local que vestimentas na cor preta deveriam ser reservadas para ocasiões como funerais. Além disso, Lady Di enfrentava problemas com a escolha do vestido decotado, observando reações de surpresa no círculo interno real. Foi uma ocasião horrenda, disse Diana. Eu não sabia se deveria sair pela porta do carro primeiro, não sabia se minha bolsa deveria estar em minha mão esquerda ou direita. Eu estava apavorada. Uma hora vi que tudo estava desordenado. Lembro-me tão bem daquela noite. Fiquei apavorada, quase doente, complementou Diana. Grace Kelly, na época com 52 anos, já havia passado por estes perrengues anos antes ao se adaptar à família e protocolos do companheiro. Ela logo de cara observou o visível desconforto da jovem. Com isso, a convidou para ir ao banheiro feminino, onde teria a garantia de privacidade para conversar com Diana. Lady Di, por sua vez, fez questão de explicar o desconforto e temores sobre a nova rotina, desabafando com Grace Kelly. No relato ao biógrafo, a princesa afirmou que Grace Kelly rapidamente a acolheu, acariciou seu rosto e proporcionou um alívio cômico em seguida, dizendo: "Não se preocupe, querida, só vai piorar." A breve interação foi suficiente para a criação do laço entre as princesas, mas infelizmente foi a última.
visto que Grace Kelly morreu 18 meses depois, após sofrer um derrame enquanto conduzia seu carro, causando um grave acidente. A princesa Diana até compareceu ao funeral da princesa Grace Kelly em 1982. Ela compareceu em nome da rainha Elizabeth II, dizendo que a princesa Grace Kelly sempre foi doce com ela e que era a coisa certa a fazer. A princesa Diana sentiu que ela e a princesa Grace tinham muito em comum, em que ambas se casaram inesperadamente com a realeza. Embora a princesa Grace Kelly tenha morrido menos de 2 anos após conhecer a princesa Diana, é maravilhoso que elas tenham se unido no curto período de tempo em que foram amigas. E pessoal, quero saber de vocês. Estou terminando de ler a biografia de Grace Kelly e fazendo o roteiro, mas preciso do incentivo de vocês para terminar. Então façam o seguinte. Se chegaram até aqui no final do vídeo, deixe o like, se não é seguidor, inscreva-se no canal e comentem bem assim. Lança logo o vídeo da Grace Kelly, que aí eu agilizo esse vídeo para vocês, fechou? Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!